telespectador da TV Caravelas, estou aqui hoje com o Pedro Barroso, de 23 anos. O Pedro é formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de teatro, certo? Primeiro eu vou perguntar para o Pedro, o que despertou o seu interesse por ingressar no teatro? Você teve uma experiência com teatro antes da faculdade? Ou seja, como foram as suas vivências que te levaram a ingressar no teatro? Isso. Então, desde pequeno eu tinha um contato, meus pais me levavam muito em circo e espetáculos de teatro e tudo mais, então desde pequeno eu tenho esse contato com a arte em si. Mas o que me motivou a fazer o teatro mesmo foi uma peça que eu vi quando tinha em Timóteo Festival Arte Viva, que é uma peça do Don Quixote, da companhia Quatro com Palito, nem sei se essa companhia existe mais, mas é uma peça que eu vi e aí ela me despertou o desejo de fazer teatro. E aí eu comecei a fazer teatro no escoteiro, que eu era escoteiro, então eu fazia teatro. E depois comecei no ensino médio, na escola que eu estudava, também tinha um curso livre de teatro com o professor Gilson. E aí eu comecei a ingressar. Mas foi no ensino médio mesmo, comecei a fazer teatro mesmo, desenvolver peças e tudo mais. E dentro, lá em Ouro Preto, você já fez você participou de algum espetáculo? Depois que você formou, como que tem sido a sua vivência agora com o teatro? Quais foram as produções que você participou? Como tem sido? Dentro da faculdade a gente tem bastante matéria prática, né, de interpretação, direção, cenografia. Então a gente tem a produção a todo vapor ali. E é legal também, interessante que os alunos também de outras matérias te convidam para fazer algumas cenas, alguns espetáculos com eles. Então na faculdade eu fiz cenas para matéria de interpretação, matéria de cenografia, direção, expressão corporal, expressão vocal. E então a gente tinha um contato com várias linguagens teatrais, assim. Teatro elisabetano, a performance, a comédia, um pouco do clown também. Então a gente tinha um contato bem grande dentro da universidade, a gente estava ali para abrir o leque, né? E na faculdade eu já montei Nelson Rodrigues, Jorge Andrade. Tudo isso apresentado para o público? Para o público. Para o público interno, não? A gente tinha dentro da faculdade a gente não apresentava espetáculos, eram mais cenas, porque tinha essa questão da avaliação, e como eram muitos alunos, se cada um apresentasse um espetáculo ia ser muito grande, né? Então a gente apresentava cenas de 10 a 15 minutos, e essas cenas eram dos professores, mas o desejo era muito grande de expandir esses trabalhos, então a gente geralmente apresentava a cena para uma matéria e desenvolvia essa cena para um público de fora. Tanto que eu já fui para festivais no Rio de Janeiro, Bahia e outros lugares, com cenas que a gente apresentou. Hoje tem muitos festivais de cenas curtas, né? Sim, tem festivais de cenas curtas, até festival de teatro universitário de cenas curtas, justamente pela essa valorização, né? Do trabalho que às vezes é muito bom e fica dentro da sala de aula, dentro da instituição e não ganha um espaço. Então a gente montava isso para os professores, para os alunos mesmo e expandia isso. Isso é muito comum dentro da universidade, pelo menos em Ouro Preto. E eu vejo, participando de festivais hoje em dia, eu vejo muitos festivais profissionais, festivais grandes, que tem muitos grupos que são feitos por alunos e professores de instituições. Entendo. Então, na faculdade eu montei muita coisa popular, Pedro Malazarte, La Fontaine, Nelson Rodrigues, como eu tinha falado, Shakespeare. E aí isso me deu uma carga muito grande para eu sair da faculdade e ter um leque, né? Uma abertura. Na faculdade eu tive um contato muito com a dança teatro. Lá em Ouro Preto o foco muito grande é a dança teatro, o teatro contemporâneo. Entendo. E eu saí, mas lá eu tive uma formação muito na área do palhaço. Durante o meu curso eu participei de um programa de extensão onde eu era palhaço dentro de hospital. E
E aí despertou esse desejo pela palhaçaria. E aí eu comecei a buscar minha formação em circo, em palhaço, mas também não abandonando minha formação de ator. Então, depois da faculdade, eu trabalhei em montagens de palhaço, teatro contemporâneo, teatro de rua, intervenções, para não se restringir só à área da palhaçaria, né? Você faz parte de algum grupo de teatro atualmente e você tem ensaiado e apresentado uma peça atualmente? Que tipo de teatro é esse que você está trabalhando mais atualmente? Sim, hoje em dia eu faço parte de 2 grupos, que é a companhia que está hoje, que é uma companhia que eu sou um dos fundadores, que é uma companhia de circo-teatro, onde a gente já rodou grande parte do Sudeste, grande parte de Minas, com um espetáculo de rua, tudo na base do chapéu. E agora eu estou desenvolvendo, parte dessa pesquisa do palhaço, estou desenvolvendo um trabalho solo e sem abandonar também esses trabalhos que a gente tem. E também faço parte do grupo Teatral Boca de Cena, que é um grupo de Patinga, onde a gente tem uma pesquisa no teatro pós-moderno, na cena contemporânea e na performance, que a gente tem um espetáculo que a gente tem em circulação, que é o Humano Demasiado Humano, em que a gente faz discussões sobre relações humanas na sociedade. E a gente apresentou agora no Festival de Verão do Vale do Aço, e a gente está com um projeto de circulação, mais 7 apresentações agora. Ah, certo. Pegando esse gancho do teatro pós-moderno, e vamos tentar agora ingressar para o assunto talvez que vá mais para o lado da filosofia, o teatro sempre teve, lá desde o Aristóteles, da Grécia Antiga, ligada à poesia, certo? Ou à literatura, a poesia dramática, né? Com o tempo, essa localização dele foi mudando. Talvez isso se tornou mais forte com os trabalhos do Stanislavski, do Grotowski, essa busca pela independência do teatro enquanto uma arte desligada da literatura. Em que medida esse teatro que você faz é fruto dessa busca, dessa independência, e em que medida o teatro foi deixando de ser talvez mais popular por essa saída, por essa busca de evidenciar suas fronteiras perto das outras artes literárias. Ou seja, que consequências houve na forma do teatro por essa busca de identidade fora das outras artes da literatura ou da poesia? Eu acho interessante isso porque a gente também não pode... O teatro contemporâneo, hoje em dia, como a gente fala, o teatro pós-moderno, ele é uma consequência de um processo que veio desde a época aristotélica, né? Em que antes o teatro na Grécia, ele era... A gente tratava de uma forma mais antropológica, era o teatro ritual, o teatro como um elemento de uma cultura, e a cultura vai mudando, vai tomando novas formas, e a arte é a representação do povo, daquele povo. Então, ele vai se desfragmentando e tomando sua identidade. Hoje em dia a gente vive numa era em que as coisas são muito efêmeras, muito fragmentadas, então o teatro e a arte em geral tende a tomar esse rumo, né? E por mais que, como você disse, tem esse deslocamento da poesia, do teatro e das artes plásticas, da música, mas ao mesmo tempo eles estão dialogando e criando uma forma mais híbrida com isso tudo, mas respeitando a sua individualidade, mas ainda assim tentando fazer essa costura. Então, como o teatro, como a arte é a representação da sociedade, eu acho que o teatro contemporâneo está aí para isso, para trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade essa carga toda efêmera, fragmentada que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente nas eras da tecnologia, né? Em que tudo é muito rápido, tudo é muito distinto e é linear. Esse tipo de teatro pós-moderno, que é não linear, ele não sei se isso seria um ônus, mas para aquele público que talvez não esteja muito, que não viva o teatro mais intensamente, igual aquelas pessoas que fazem o teatro, eles talvez tenham um impacto muito grande com a vista, com presenciar esse tipo de espetáculo e de falar, não entendi nada,
isso para mim não tem nada a ver. O que você acha dessa relação pós-moderna, do teatro pós-moderno, com o público do teatro? Quem é o público do teatro hoje, que está preparado para assistir uma peça pós-moderna? Como que se dá essa relação nova entre o teatro pós-moderno e a plateia, em todos os aspectos, até no aspecto da forma mesmo da caixa cênica, a plateia lá embaixo? O que isso tem mudado? Eu acho que a gente, por mais que a gente está numa era muito contemporânea, eu acho que a gente tem novas mídias, novas tecnologias surgindo. O teatro ele ainda está muito pautado na questão da mídia televisiva, na questão do popular mesmo, do populismo. Então, a gente vê que as peças, trabalhos que dão público hoje em dia, são as peças, os trabalhos que têm uma questão, tem figuras que estão mais ligadas à mídia, personagens, uma coisa mais midiática. Então o teatro contemporâneo está para quebrar com isso. Entendeu? Às vezes o público que frequenta o teatro contemporâneo, performances e tudo mais, que usufrui disso, é um público mais artístico mesmo. Não digo artístico, mas um público que tem uma visão de arte um pouco mais delicada. Mas também tem um outro lado que a arte mesmo, a mídia de massa, tem levado para as outras pessoas algo que é tanto quanto superficial. Hoje em dia a gente vê muitas comédias, né? Quando a gente trata isso, o teatro popular, a gente pensa logo a comédia, o stand-up, o besterol, que é aquilo ao popular, em que traz para a pessoa na caixa cênica, né? No palco elisabetano, no palco italiano, geralmente, algo que é comum àquelas pessoas, em que elas se identificam. Então o público procura muito identificação. Mas é aquela identificação que é para ele. E no teatro contemporâneo não é a identificação, são as identificações e também a não identificação. É uma questão de você entender e questionar que aquilo que você está vendo no teatro contemporâneo seja um desejo e seja uma sensação que talvez é retraída em você, na sociedade em geral. E o teatro contemporâneo, eu acho que ele é diferente do chamado teatro clássico, assim, ele não tá para trazer uma história, trazer uma mensagem, trazer uma moral, né? Ele não tá tão ligado mais à linearidade textual. Sim, né? sim, a dramaturgia começo, cênica meio, como um todo, sim. Né? E então, aí... isso com o tempo foi, porque, igual você falou, com o tempo isso foi se desfazendo, né? Não é da agora que esse rompimento com a linearidade do texto, né? Por exemplo, vamos pôr o padrão do Édipo Rei, né? Que é um texto todo redondinho, encaixadinho, e com o tempo, enfim, lá naquele livro mesmo do Zondi, Teoria do Drama Moderno, ele vai colocando como essas mudanças vão acontecendo pouco a pouco, né? Essa inserção, essa mudança na forma, né? E a gente tem visto que teve um movimento, né, dos happenings, da performance, na década de 60, 80, assim, que começaram que veio com o dadaísmo, né? Que começou a sair um pouco, questionar um pouco o movimento artístico da época, começou a ver de fora, que era um movimento que a arte ela é uma quebra de barreiras sociais. Certo. Então, tinha um movimento artístico que estava indo muito contra a maré, digamos assim, e o dadaísmo ele veio quebrando tudo isso. Então, veio alguns pensadores, artistas, críticos saíram dessa maré e começaram a repensar o formato de arte. A gente tem muitas figuras, por exemplo, a Marina Abramovic e outros pensadores que saíram dessa linearidade e buscaram o corpo. Tentar entender o corpo não como só um instrumento, mas o corpo como algo essencial de troca, de relações humanas, e que esse corpo às vezes é um tabu que pode ser quebrado. Então a performance do teatro contemporâneo traz o corpo para ser quebrado, principalmente o corpo do espectador. Que o espectador é colocado em risco o tempo todo no teatro contemporâneo. Ele não sabe o que vai acontecer, não tem a linha dramatúrgica, então você não espera o que acontece ali. E abre possibilidades também para o performer, para o intérprete
quebrar com essa linearidade. Então, desde Aristóteles, ele já falava a respeito dessa independência do teatro com as outras literaturas de sua época, a epopeia, etc. E ele fala também lá na sua poética a respeito do sentimento que o espectador tem com o teatro. Hoje tem várias interpretações a respeito desse termo que ele fala como catarse, né? Que é, de certa forma, um efeito gerado, né, no telespectador em vista daquela obra de arte. Então, com o tempo, o teatro ritual era de uma forma, né? Com o tempo, o teatro italiano, o teatro europeu, enfim, que tem essa caixa cênica separada do público, ele começa talvez a envolver um outro tipo de catarse, né, do teatro ritual. Hoje esses happenings, essas obras performáticas, talvez elas, não sei, um retorno talvez ao ritual, mas há uma quebra dessa distância que foi se criando com o tempo e uma volta para uma relação talvez, ou por uma ressignificação desse termo catarse, certo? Então, o que você acha dessa questão? Porque o telespectador agora, o espectador de teatro agora, ele está sendo envolvido, né? Na própria trama, no próprio drama. Sim. Né? E é legal isso, que a catarse, a gente entender a catarse também como esse efeito catártico relacionado à cultura. Porque, por exemplo, o teatro ocidental tem um efeito catártico totalmente diferente do teatro ocidental. Isso, Porque, como você disse, a gente tem o teatro contemporâneo hoje em dia tem tentado resgatar essa questão do ritual e tudo mais, do corpo, né? Ali daquilo fazer parte da sociedade. Mas o teatro ocidental, por exemplo, na minha opinião, ele nunca saiu disso. Hoje em dia, a gente não consegue... Eu acho que ao contrário do que Aristóteles fala, o teatro oriental, ele não descola tudo, né? Uhum. É o ritual. Então, se você você não vai assistir um teatro, em um espetáculo teatral. Lá você vai ver, por exemplo, na Índia, lá você vai ver uma manifestação ao deus Shiva, Ganesh. E dentro dessa manifestação, você vê todas as outras artes juntas. Uhum. Então, esse efeito catártico que tem para eles é muito diferente que tem para nós. Porque a gente deve pensar em questão de Ocidente e Oriente mesmo. Mas se você for pensar lá no Ocidente, na Grécia Antiga, também eram as festas lá de Dionísio, sim, né? Sim. Então também envolve, né? Sim, mas ainda que no Ocidente, ela veio caminhando de outra forma, né? Principalmente por causa da Europa, desenvolvimento. Entendi. E lá se manteve, de certa forma, a mesma coisa. Uhum. Sim. Hoje em dia a gente tem algumas figuras, principalmente brasileiras, que tentam trazer o ritual muito forte para o teatro, por exemplo, o Zé Celso. Sim, sim. Que ele traz uma coisa bem antropofágica mesmo para o teatro, né? O teatro oficina tem muito essa questão de espetáculos que duram horas. Entendo. E é bem performático, que quebra com essa questão da linearidade, traz o público para a cena. Então você vai assistir um espetáculo no Teatro Oficina, você pode participar do espetáculo a qualquer momento, ficar nu no espetáculo. Um amigo meu, inclusive, falou que uma vez levou uma varada lá do Zé Celso, falou um negócio. É porque eu penso que o teatro tinha um lance disso, o teatro grego tinha um lance disso, porque a gente imagina hoje o teatro, a gente imagina palco italiano, você sentado numa poltrona e assistindo o espetáculo. Um esteta, né? Sim, uma coisa bem chapada mesmo ali. Mas por ser ritual, eu acredito que o teatro grego não era assim. Eu acredito que era uma bagunça, era um culto de muito amor ali, vinho e tudo mais. Então tinha essa coisa mesmo de celebração, festa. Então quando a Europa começou a desenvolver, as questões artísticas na Europa começou a desenvolver, que veio essa questão da apreciação. Né? Então por isso que veio a questão da quarta parede, de você ver o teatro, você está aqui e os artistas estão lá. Entendi. Então eu acho que, por exemplo, o Zé Celso traz muito isso. A quebra dessa quarta parede. Da quarta parede. E não só quebrar o Zé Celso traz isso, não só de quebrar a quarta parede, de conversar com o público, mas de ir até o público, trazer o público mesmo. Entendi. E é desafiador, e é performático ao mesmo tempo. É igual a tal da Marina Abramovic, o público vai até ela e
rabisca. Na performance dela, que ela colocou uma arma. A ser cortada. Sim. E desafiar o público, ela faz muito isso, né? Que ela colocou uma arma, foi para o museu, colocou vários objetos para serem usados contra ela, e um objeto é uma arma carregada. Então era testar o público, entendeu? A performance está aí, testar o limite do outro. A gente vê que sempre tem há relações, né, intrínsecas. Eu queria que você falasse um pouco dessas relações sociais que acabam desencadeando, né, essas mudanças também na forma do teatro. Então, por exemplo, não sei, às vezes o avanço da psicologia, avanço de outras ciências, de outras áreas, a fotografia, revoluções dentro da própria arte, sociais, comunismo, enfim, são várias coisas que estão imbricadas para uma mudança na forma das artes, não só do teatro, né? Queria que você falasse um pouco a respeito dessa relação social e arte, né? Eu acho que que a gente está numa fase, eu estava até conversando um dia com um amigo, que a gente está na fase não sei, talvez uma outra revolução do iluminismo, talvez, porque a gente está muito colocando o corpo em presente, né? Então, principalmente com as revoluções sociais, com as questões lutas de classe e tudo mais. Certo. Então, o corpo, o sujeito, o corpo indivíduo e o corpo social estão cada vez mais tomando forma e evidência, né? Então, a arte dialoga com isso, em que hoje em dia a gente vê muitos trabalhos artísticos, não só contemplativos, mas de denúncias mesmo, de movimentos sociais, grupos sociais. Então... Talvez a participação popular também nas decisões, né? Sim. Se tornaram o povo, enfim, sei lá se esse termo é o mais adequado, ele deixou de ser um espectador, né? E talvez ele esteja mais, né? Não sei. Essas barreiras aristocráticas. Quebrou a fronteira. Essas coisas estão acabando, né? Saiu, então tem umas da identificação. Que é popular não só no sentido, esses teatros, esses espetáculos e formas artísticas que a gente vê hoje que tratam de movimentos sociais e tudo mais, ela é popular no sentido de, talvez não seja popular de acessível a toda a população, mas é popular no sentido de gera identificação com algum sujeito. Entendo. Eu estive aqui com o Pedro Barroso, acho que a gente teria conversa aqui para mais umas 2 horas. Agora que eu acho que até estava soltando, né, a conversa, mas foi um prazer estar com ele, conversando a respeito do teatro. Muito obrigado, telespectador da TV Caravelas. Aguardo vocês no próximo Filosofia em Questão.